Muito bem-vindo, você que está aqui para estudar a teoria da argumentação jurídica comigo. Eu sou a professora Paládia Romero e essa é a nossa sexta aula de uma série de videoaulas sobre argumentação jurídica. E nessa, vou fazer uma introdução sobre as teorias da argumentação jurídica. Partindo do seguinte, quando nós interpretamos, nós atribuímos um sentido aos signos linguísticos. Ou seja, interpretar é responder à pergunta de qual é o sentido do texto. Quando nós argumentamos, nós vamos apresentar as razões do porquê foi atribuído aquele sentido ao texto. Portanto, argumentar é dizer o porquê do sentido do texto. A argumentação jurídica, ela, lógico, vai abordar as questões do universo jurídico e tem por objeto as proposições normativas concretas. Guardem esse nome, hein? Vamos falar dele bastante nessa videoaula. Proposições normativas concretas, que são as soluções dadas aos casos, aos problemas jurídicos. O objetivo da teoria da argumentação jurídica é estudar a racionalidade dessas proposições dos argumentos. Todo raciocínio, ele tem por objeto a norma, tá? Todo raciocínio que tem por objeto uma norma, ele tem por conclusão, então, a proposição normativa concreta. Estou repetindo aquele termo do slide anterior. A proposição normativa concreta, ela é o juízo de dever do caso concreto. É aquele que vai constar da decisão, aquela conclusão que é exposta na decisão. Leiam comigo, olha o que está em verdinho aí no meio dos slides, que é um exemplo para a gente entender. Novamente, eu estou trazendo o exemplo do matar alguém, do homicídio, né? Até porque trazer uma descrição mais concreta, utilizando um outro crime, ia ocupar mais tempo, a letrinha ia ficar menor, e também porque a gente consegue entender através da lei penal muito bem esse raciocínio silogístico. Vamos ler o verdinho, olha. Exemplo. Proposição normativa é matar alguém, pena X. Ocorrendo a situação fática, ou seja, A matou B, a proposição normativa concreta vai ser A deve cumprir a pena X. Então, a proposição normativa concreta é esse juízo de dever, né? É aquilo que na prática é concluído. A racionalidade dessa proposição normativa concreta é o ponto central da teoria da argumentação jurídica. E existem, né, teorias da argumentação jurídica que são elaboradas pelos estudiosos do direito, geralmente filósofos. A grande questão, então, quando falamos dessa racionalidade, é que a decisão judicial, ela tem por objeto proposições normativas que não são passíveis de verdade, mas de validade. Nós não dizemos que a proposição é verdadeira ou falsa, mas sim que a conclusão ela é válida, que aquele argumento é válido. E aí vem a questão, a pergunta. Como a gente não trabalha com a verdade, é possível que as decisões judiciais sejam tomadas racionalmente? Essa é a grande questão da argumentação jurídica. Para o decisionismo, o determinismo, que é uma corrente, né, de pensamento, não há racionalidade nas decisões jurídicas. As decisões são meros atos de decisão do operador do direito. Porém, para a teoria da argumentação jurídica, é possível sim atingir a racionalidade prática. Seria atingida como? Através de métodos, critérios e meios que vão afastar o subjetivismo da decisão, ou seja, alguém decidir porque quis, né? Isso tem que ser afastado. E aí eu faço aqui um adendo, um comentário, trazendo alguns conceitos da teoria da decisão.
os conceitos de descoberta e justificação, que são dois conceitos diferentes, embora, né, aconteçam em conjunto, no mesmo contexto, mas são contextos diferentes. Contextos não, são conceitos diferentes. Discovery e justification bastante trabalhados no direito norte-americano. O discovery é o decidir, o descobrir, né, da decisão. O justificar é o fundamentar. E aqui a gente tem uma citação, leia comigo a parte que está entre aspas. A decisão e a sua fundamentação não ocorrem no mesmo momento, pois se dariam em contextos diferentes. O contexto da descoberta, onde a decisão seria encontrada pelo julgador. Então, o julgador, ele descobre a decisão. E um outro momento seria o contexto da justificação, no qual deveria haver a construção de argumentos aptos a legitimar a decisão tomada. Entendendo que a descoberta e a justificação elas vão acontecer separadamente, vem aí uma questão. Então quer dizer que o juiz ele pode decidir primeiro e fundamentar depois? Se isso acontecer, o que seria a decisão? A decisão ela seria tomada por uma intuição, porque ele olha o caso, primeiro ele decide, ele já julga logo de cara, né? Ele vai julgar com base em quê? Com base na intuição, com base nos sentimentos, na vontade, nos seus preconceitos, né? Ah, então vou condenar alguém, vou julgar, eu olho para a cara do réu, o sentimento que me bater, a decisão foi tomada. E aí, no momento posterior, eu fundamentaria minha decisão, porque é obrigatório fundamentar, né? Aqui no Brasil, a legislação ela fala na motivação das decisões judiciais. Então, o fundamento que ele iria colocar, como ele já tomou a decisão com base na sua vontade, na sua intuição, nos seus preconceitos, nos seus sentimentos, a fundamentação ela seria mero ornamento, concorda? Ela só estaria ali para enfeitar, para ser um discurso justificador. Isso é um problema, não é? E aí a gente vai para uma outra questão que está em azul ali, ó. O juiz, ele só decide porque já encontrou o fundamento? Então, essa, né, é uma formulação de argumentos jurídicos ideal, porque ela é com base nela que ele vai tomar a decisão. Vamos ler ali para fazer mais sentido, ó. É pela formulação de argumentos jurídicos que se pode tomar a decisão. É nessa linha, né, que vem a TAG, a teoria da argumentação jurídica. Por isso, fundamentamos por que decidimos e somente decidimos fundamentadamente. Essa é a questão. A justificação, portanto, ela vai demonstrar a racionalidade do argumento, ela vai apontar as razões para se justificar determinada posição ou tese como sendo correta ou aceitável. A justificação, ela aporta razões justificativas, racionalmente válidas àquele decisório, e é o discurso fundado em argumentos aceitáveis e logicamente estruturados. Aí, né, assim, consonância com a teoria da argumentação. A teoria da argumentação jurídica, como ela vai, né, abordar o raciocínio jurídico, a gente tem que entender que para essa teoria o raciocínio jurídico ele vai funcionar assim, tá? Ele tem as partes e são esses blocos coloridos que foram colocados aí embaixo. Primeiramente, nós utilizamos o silogismo, e aí eu reforço a importância de, antes dessa aula, ter assistido a aula sobre o silogismo jurídico, tá? Para entender essa estrutura, essa lógica formal do silogismo. O silogismo ele vai nos trazer o como, né, da decisão. Ele, a partir do método dedutivo, o método que sai do geral para o particular. Então,
uso do silogismo ele vai trazer uma justificação interna para o raciocínio jurídico. Porém, como nós já passamos pela videoaula do silogismo, nós já fizemos as leituras sobre o silogismo, nós sabemos que o silogismo não completa todo o raciocínio jurídico. Porque deve-se recorrer à ponderação, por exemplo, para justificar a escolha das premissas, porque as premissas elas são escolhidas, elas não são dadas. Aí, então, além do silogismo, né, por não ser completo, ele é apenas a partir da justificação interna, deve-se utilizar os critérios da argumentação, apresentando boas razões para a atribuição da proposição normativa concreta. Essa seria a justificação externa. Portanto, o raciocínio jurídico, gente, é bom frisar, o raciocínio jurídico, ele vai ser formado pelo silogismo, que dá uma justificação interna, e pela argumentação, que dá a justificação externa, e logicamente deve haver aí a coerência, as boas razões, tá? E entendendo, né, esses elementos, esses componentes do raciocínio jurídico, a justificação interna, que é o silogismo, a externa, que é a argumentação, e a coerência, tem aqui um outro exemplo de matar alguém, tá? Não fiquem bravos. Vamos lá. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. O que é isso? Essa é a proposição normativa, é a premissa maior. No nosso caso, é a própria lei. E aí a gente vem aos fatos. A matou B, que é a proposição descritiva, a premissa menor. Qual a conclusão? A deve cumprir pena de 10 anos de reclusão. Essa é a proposição normativa concreta, é o objeto da teoria da argumentação jurídica, a conclusão a que se chegou, né? O juízo que foi feito para aquela decisão. Mas olhem bem, gente, olhem bem isso aí. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, A matou B, A deve cumprir pena de 10 anos de reclusão. Tá faltando alguma coisa aí? Esse raciocínio, ele tá completo? Ele tá fechadinho? Ou ele tem um buraco? Tem um buraco. Tem um buraco porque ele por si só, ele não se basta para justificar a razão dos 10 anos. Porque a pena era de 6 a 20 anos, por que aplicou 10? Né? Então, eu preciso de até mesmo usar de outros silogismos para conseguir a justificação desses 10 anos, né? Eu devo apresentar uma nova premissa, porque o silogismo por si só, ele é a forma, ele é a estrutura do raciocínio, ele não completa todo o raciocínio. Então, não é comum silogismo que eu vou completar o raciocínio jurídico. Aqui, no caso, eu vou ter que considerar, né, como que se estabelece a pena, né? A questão das circunstâncias, o réu, a primariedade, ou seja, eu preciso fazer outros silogismos, eu vou precisar também da argumentação para se chegar a esses 10 anos, porque às vezes são critérios que o juiz vai ter que usar, vai ter que se valer da racionalidade para justificar, para trazer coerência para esses 10 anos que ele fixou, e não os 6 e nem o 20. Para a teoria da argumentação jurídica, existem critérios. Para a teoria da argumentação jurídica, existem critérios que devem ser cumpridos para a argumentação, de modo que afaste o ato de decisão. O que é o ato de decisão, gente? É aquele conceito que nós já vimos, né? Ou apenas, assim, decidir se optar por uma solução com base na intuição, com base na mera vontade.
isso deve ser afastado, né? Isso não é comportado pela argumentação jurídica. Na verdade, é isso que a argumentação jurídica ela busca afastar, fazendo a conclusão ser, portanto, racional, de forma que possa ser aceita por um auditório universal. E aqui vem novamente uma referência à aula anterior nossa, no caso, a segunda aula, em que nós estudamos a retórica moderna, em que o Perelman vai tratar dos auditórios, e no caso, para uma decisão jurídica, o auditório ele tem que ser o auditório universal, ou seja, qualquer pessoa tem que entender a racionalidade desse argumento. O objetivo da teoria da argumentação, das teorias da argumentação, é a racionalidade das proposições normativas concretas. Retomando esse conceito, que é o quê? É aquele juízo de valor que é feito para se tomar a decisão. Portanto, o raciocínio jurídico nas teorias da argumentação, ele é o raciocínio dedutivo, quando a gente fala da aplicação da regra, em que eu vou partir de uma premissa normativa, que é a premissa maior, que vai ser a norma jurídica. Em seguida, eu estabeleço a premissa fática, que é a descrição do caso concreto, e, por fim, eu vou concluir pela proposição normativa concreta, que vem da dedução dessas premissas, né? Porque o método utilizado é o método dedutivo. E temos que considerar que o sistema jurídico ele é formado tanto por regras quanto por princípios. Isso já estudamos lá atrás, já estudamos eu com essa minha turma de direito no ano passado, né, em teoria geral do direito, mas nas nossas videoaulas sobre princípios de interpretação constitucional, falei um pouquinho, assim, eu citei rapidamente o Robert Alexi, quando ele fala dessa composição das normas jurídicas ser formadas tanto por regras quanto princípios, ok? Então, como o sistema é composto de regras, a aplicação das regras ela é resolvida pela subsunção. Porém, quando falamos de princípios, a aplicação deles é resolvida pela ponderação, pois é necessário fundamentar. E aí eu remeto novamente às nossas aulas de princípios de interpretação constitucional, especialmente a última parte dessa aula, em que foi bastante trabalhado esse tema. Tá? E aqui a gente conclui, então, essa sexta parte, falando de uma introdução às teorias da argumentação jurídica. Agradeço demais por ficar até aqui. Convido você a assistir a última parte e continuar os seus estudos. Um grande abraço da professora Paládia.